Pessoal, a ideia da aula de hoje é dar a vocês as ferramentas necessárias para que vocês consigam fazer o diagnóstico etiológico de uma conjuntivite de uma forma racional e estruturada. Nós não vamos abordar a parte de tratamento ou os detalhes fisiopatológicos das diferentes causas de conjuntivite, até mesmo para que a aula não dure mais do que 1 hora. A aula de hoje ela pressupõe que vocês já tenham um conhecimento sólido sobre a morfologia e função da conjuntiva, mas se alguém precisar refrescar esses conceitos, pode assistir a aula que eu preparei sobre os fundamentos da conjuntiva, disponível no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar no canal ainda hoje a versão estendida dessa aula, onde eu me aprofundo um pouco mais nas principais causas de conjuntivite, citando um pouquinho também em questão de tratamento, que na aula ao vivo a gente não vai falar, tá? E somente para deixar claro, eu quero dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse associado a qualquer assunto que nós vamos discutir hoje. Então vamos lá, o primeiro conceito que eu gostaria que vocês levassem hoje é de que precisamos entender a conjuntivite como uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da inflamação conjuntival que são comuns a uma série de etiologias diferentes. Cada uma dessas doenças vai ter suas particularidades, mas todas elas compartilham 3 pilares fisiopatológicos em comum. A vasodilatação, que nada mais é do que o aumento do calibre dos vasos da conjuntiva, a infiltração celular, que consiste na invasão da conjuntiva por uma grande quantidade de leucócitos, e a exsudação, que consiste no extravasamento de líquidos e componentes celulares do sangue para o espaço extravascular. Cada forma de conjuntivite vai expressar essas características de maneira particular e com variáveis graus de intensidade. Então precisamos estar atentos mesmo aos mais sutis sinais de inflamação conjuntival para fazer diagnósticos precoces e acurados. Na anamnese, as queixas mais comuns são de olho vermelho, prurido e ardor ou secreção ocular. Ao passo que no exame físico, a vasodilatação se manifesta como injeção conjuntival, enquanto a infiltração celular e a exsudação se manifestam como secreção ocular e uma ou mais das 5 respostas morfológicas à inflamação que a conjuntiva é capaz de apresentar. A detecção desses sinais e sintomas em um paciente vai nos fazer caracterizá-lo como portador da síndrome das conjuntivites, e a partir daí vamos estabelecer um algoritmo de raciocínio para classificar a conjuntivite de acordo com suas características mais importantes. Porém, antes de discutirmos o algoritmo do raciocínio diagnóstico, precisamos compreender a fundo as 5 características fundamentais de uma conjuntivite. São elas: a cronicidade do quadro, o tipo de resposta morfológica induzida pela inflamação conjuntival, o tipo e a quantidade de secreção ocular, a lateralidade do quadro e a caracterização das áreas mais inflamadas da conjuntiva. Outras informações da anamnese e exame físico, bem como exames laboratoriais, podem e devem ser usados para ajudar no diagnóstico em algumas situações. Porém, na maior parte dos casos, é com essas 5 características que nós vamos classificar uma conjuntivite e determinar os agentes etiológicos mais prováveis para cada caso. Quanto à cronicidade, nós classificamos como agudos os quadros com menos de 3 semanas e como crônicos os que têm duração superior a esse período. Esse marco temporal é arbitrário, mas é extremamente útil e constitui o critério mais amplamente utilizado para dividir as diferentes etiologias de conjuntivites. Quanto ao tipo de resposta morfológica induzida pela inflamação conjuntival, nós podemos ter papilas, folículos, membranas e pseudomembranas, granulomas e alterações cicatriciais. Sendo que em um mesmo paciente pode haver mais de um tipo de resposta e nós precisamos ser capazes de identificar todas elas. As papilas elas são histologicamente caracterizadas como dobras ou projeções de um epitélio hipertrófico, limitadas lateralmente pelos septos de ancoragem do estroma conjuntival e com um núcleo fibrovascular que produz uma distribuição arboriforme dos vasos sanguíneos em seu topo. Como que da forma as papilas são os septos de ancoragem do estroma, elas só são observadas onde esses septos estão bem aderidos aos tecidos profundos, ou seja, na conjuntiva tarsal e no limbo. Além disso, devido à distribuição peculiar desses septos no estroma, as papilas apresentam uma forma poligonal característica e diâmetro inferior a 1 milímetro. Vale ressaltar que seu aspecto varia a depender da região em que ocorre. No limbo tem o topo mais arredondado, enquanto na conjuntiva tarsal apresentam o topo mais achatado. As papilas são um sinal inespecífico de inflamação da conjuntiva, pois refletem apenas a ocorrência de edema tecidual e infiltração de leucócitos polimorfonucleares no estroma e no epitélio conjuntival.
As papilas gigantes são classicamente papilas com diâmetro superior a 1 milímetro, apesar de que a tendência atual é de considerar como papilas gigantes aquelas com diâmetro superior a 0,3 milímetros. Elas se formam quando um processo inflamatório é suficientemente intenso e persistente para promover a destruição dos finos septos de ancoragem estromais que limitam o tamanho e forma habitual das papilas. Diferente das papilas com diâmetro normal, que são extremamente inespecíficas, as papilas gigantes já sugerem um grupo bem delimitado de patologias. Os folículos eles são histologicamente caracterizados pela hiperplasia dos centros germinativos linfóides, ricos em fibroblastos que ocorrem no estroma superficial da conjuntiva. Na biomicroscopia, eles são vistos como lesões mais pálidas, ovaladas, discretas e com ausência de vasos no ápice da convexidade. A principal diferença entre os folículos e as papilas na biomicroscopia é que os folículos tendem a ser maiores, mais ovalados e pálidos, além de não apresentarem a clássica vascularização arboriforme no seu topo. São mais frequentemente observados no fundo do saco inferior e na conjuntiva tarsal superior, mas também podem ocorrer no limbo, e seu tamanho habitual é de meio a 2 milímetros. É importante lembrar que a camada adenoide do estroma conjuntival só começa a se formar com 8 a 12 semanas de vida. Por essa razão é que antes disso os pacientes são incapazes de formar folículos, independentemente da etiologia da conjuntivite. Os folículos são um tipo de resposta morfológica relativamente específica a um grupo bem delimitado de etiologias, então sua identificação é extremamente importante. Vale lembrar que os pacientes jovens podem apresentar folículos na conjuntiva de forma assintomática e sem outros sinais de conjuntivite. Essa situação não configura doença, mas sim um fenômeno fisiológico que denominamos foliculose da infância. As membranas elas são compostas primariamente por fibrina aderida à superfície epitelial da conjuntiva. Devido à forte adesão dessa camada de fibrina ao epitélio, sua remoção resulta em trauma conjuntival e, consequentemente, exposição de um leito estromal sangrante. Nos quadros agudos, a ocorrência de membranas nos informa sobre a intensidade da inflamação e altera a forma de tratar o paciente, porém sua ocorrência nos diz pouco quanto à etiologia. No entanto, nos casos crônicos, a identificação de membranas é um sinal extremamente específico, pois, como veremos, só há uma doença causadora de conjuntivite crônica membranosa. As pseudomembranas elas são idênticas às membranas verdadeiras quanto à composição e fisiopatologia, porém elas resultam de um processo inflamatório ligeiramente menos intenso e por essa razão apresentam uma menor aderência entre a camada de fibrina e o epitélio. Assim, ao serem removidas, não observamos sangramento da superfície conjuntival. A diferenciação entre membranas e pseudomembranas não traz implicações diagnósticas, apenas nos informa sobre o grau de atividade inflamatória da doença. Os granulomas consistem histologicamente em uma resposta inflamatória granulomatosa a uma lesão do estroma conjuntival. Lesões que afetam apenas o epitélio não geram granulomas, pois, como nós vimos mais cedo, as células envolvidas na resposta inflamatória granulomatosa estão presentes apenas no estroma. A identificação de um granuloma é importante, pois é um achado relativamente específico a um grupo bem delimitado de etiologias. As alterações cicatriciais são um conjunto de alterações que decorrem da deposição de tecido cicatricial no estroma conjuntival. Assim como os granulomas, essas alterações somente ocorrem quando há um insulto ao estroma, pois as células envolvidas na produção do tecido cicatricial não estão presentes no epitélio. Em fase precoce, as alterações cicatriciais podem ser muito discretas e se limitar a encurtamento dos fórnices e fibrose subepitelial. No entanto, com a progressão da doença, podemos observar obliteração dos fórnices, queratinização do epitélio conjuntival, fusão palpebral, que chamamos de anquilobléfaro, entrópio cicatricial e triquíase. A identificação das alterações cicatriciais é extremamente importante para o diagnóstico, pois apontam para um grupo bem delimitado de etiologias. Diferente das papilas, folículos e membranas, que podem ocorrer de forma aguda ou crônica, os granulomas e as alterações cicatriciais são sempre associados a etiologias de conjuntivite crônica, devido aos mecanismos fisiopatológicos envolvidos nessas respostas. Dando sequência, quanto ao tipo e quantidade de secreção ocular observada nos pacientes com conjuntivite, podemos classificar os exudados em 3 grupos:
O exudato purulento ou hiperagudo, que apresenta uma progressão extremamente rápida e uma secreção de aspecto francamente purulento, refazendo-se em minutos após ser lavado da superfície ocular. O exudato mucopurulento ou catarral, que apresenta consistência mucoide devido à elevada quantidade de proteínas e células de defesa no mesmo, e que tende a aderir firmemente aos cílios, fazendo com que o paciente queixe que está com as pálpebras coladas. E o exudato aquoso, que apresenta consistência aquosa e por essa razão recebe esse nome. A correta identificação do tipo de secreção ocular é extremamente importante para o diagnóstico etiológico, e não é difícil nos exudatos hiperagudos, porém nos catarrais e aquosos de pequeno volume pode ser difícil a diferenciação. Quanto à lateralidade, uma conjuntivite ela pode ser classificada em unilateral ou bilateral, sendo que nos casos bilaterais é importante definir se o acometimento foi simultâneo ou se foi um olho acometido após o outro. Quanto à observação das áreas mais afetadas da conjuntiva, é importante descrever se a hiperemia e as alterações morfológicas são difusas ou se afetam de forma mais evidente determinadas áreas em detrimento de outras. Essas características que nós acabamos de estudar, elas formam a base do algoritmo de classificação que eu vou te ensinar agora. Eu gosto de dizer para os meus alunos que para cada síndrome nós devemos criar uma caixinha mental, que agrupa de forma sistemática todas as doenças associadas a essa grande síndrome. Com as conjuntivites não é diferente, então vamos fazer juntos o exercício de construir na cabeça de vocês essa caixinha e depois usar essas características que estudamos para organizar as diferentes causas dentro da caixa mental de vocês. Imagina que você está diante de um paciente com sintomas e sinais de conjuntivite. Você configurou que ele se enquadra como portador dessa síndrome. Para isso, você precisa identificar as cinco características-chave que a gente discutiu, para classificar ele dentro dessas características e então ir dentro da caixinha mental e ver quais os grupos de etiologia se encaixam nessas características que você identificou. Para que você consiga fazer isso, a caixinha mental de vocês precisa estar organizada de acordo com essas características. Então, vamos lá. Vamos fazer essa organização. Você vai dividir numa metade as conjuntivites agudas, na outra as conjuntivites crônicas. A gente sabe que as conjuntivites agudas e crônicas podem ser foliculares ou papilares. E que além de folículos e papilas, a gente também pode encontrar membranas, tanto nos casos agudos quanto crônicos, mas também granulomas e alterações cicatriciais, sendo que esses dois últimos apenas nas conjuntivites crônicas. Organizando a caixinha mental de vocês dessa forma, a gente consegue ir agrupando as diferentes etiologias de conjuntivite de acordo com as características que a gente encontrar. E aí fica muito mais fácil depois lembrar de cada uma dessas etiologias na hora que a gente precisar buscar um diagnóstico de um caso do ambulatório ou do pronto-socorro. Então vamos começar falando das conjuntivites foliculares agudas. Nesses casos, a principal dica para apontar o diagnóstico etiológico é a característica do exudato. Se ele for aquoso, devemos pensar em conjuntivite viral aguda. Porém, se ele for catarral, devemos incluir nas nossas hipóteses diagnósticas a conjuntivite de inclusão. Se a diferenciação entre os dois quadros não for possível clinicamente num primeiro momento, a evolução do caso nos trará a resposta, pois a conjuntivite de inclusão tende a cronificar, enquanto as conjuntivites virais agudas tendem a se resolver em até 3 semanas. Vamos relembrar rapidamente as características dessas duas formas de conjuntivite. A conjuntivite viral aguda ela é mais comumente causada pelo adenovírus, porém uma quantidade muito grande de vírus diferentes pode causar quadros clinicamente indistinguíveis. O adenovírus em particular ele pode causar 3 formas distintas de conjuntivite folicular aguda. A primeira delas é a febre faringoconjuntival, que se caracteriza por ser a única forma de conjuntivite adenoviral com achados sistêmicos. E nesses pacientes a gente costuma encontrar faringite e febre em associação ao quadro de conjuntivite com linfonodo pré-auricular evidente. Tá? A doença geralmente é bilateral, porém o segundo olho acometido costuma ter inflamação mais branda. A ocorrência de infiltrados subepiteliais nesses pacientes ela é incomum, é menos frequente. Outra forma de conjuntivite adenoviral é a sera do conjuntivite epidêmica, que
que se caracteriza por uma inflamação ocular geralmente mais intensa, que pode ser uni ou bilateral, e pela ocorrência frequente e intensa de infiltrados subepiteliais. A terceira forma que nós podemos encontrar de adenovírus, de conjuntivite adenoviral, é a conjuntivite folicular aguda inespecífica, ou seja, uma conjuntivite adenoviral sem nenhum achado marcante ou que permita distinguir ela de outras formas de conjuntivite aguda, tá? Vale ressaltar que além dessas três formas agudas que a gente citou, o adenovírus também pode causar uma séria conjuntivite folicular crônica, marcada por episódios recorrentes de infiltrados subepiteliais e ceratite, ao longo de meses a anos. Porém, como essa apresentação é rara e autolimitada, o diagnóstico é muito difícil na prática clínica. Uma grande quantidade de outros vírus podem apresentar quadros clinicamente indistinguíveis do adenovírus, porém a identificação desses agentes não vai alterar o tratamento ou o prognóstico e, portanto, a maioria dos pacientes acaba sendo diagnosticado e tratado como conjuntivite adenoviral, sem que isso traga nenhum problema. Um vírus em especial que a gente precisa lembrar é o SARS-CoV-2, que é o causador da atual pandemia que nós estamos enfrentando, e ele pode causar uma conjuntivite folicular aguda nos pacientes que têm o vírus. Inclusive, já há relatos de casos de conjuntivite como o único sinal e sintoma da doença. Mas a gente não tem na conjuntivite folicular aguda do SARS-CoV-2 nenhum achado diferencial que permita dar o diagnóstico clínico. A única forma de fazer esse diagnóstico diferencial é com exames laboratoriais como o RT-PCR. A gente citou também a conjuntivite de inclusão. Ela é a manifestação clínica da inoculação conjuntival de secreções genitais contaminadas com as sorovariantes de Acada Chlamydia trachomatis, que são as sorovariantes de clamídia associadas a infecções sexualmente transmissíveis. Essa secreção contaminada ela pode ser de origem própria ou de terceiros, e após um período de incubação de 2 a 15 dias, o paciente inicia um quadro de conjuntivite folicular com secreção catarral, geralmente bilateral, e se não tratada na fase aguda, a conjuntivite vai se tornar crônica. As principais características distintivas dessa forma de conjuntivite são que os folículos desses pacientes geralmente medem mais de 2 mm de diâmetro e são muito mais proeminentes no fórnix inferior. Na anamnese é fundamental questionar sobre as atividades sexuais e o uso de preservativos, e também avaliar sinais e sintomas de infecção genital ativa, pois 50 a 70% dos pacientes apresentam infecção genital simultânea ao quadro conjuntival. O diagnóstico ele é geralmente clínico, pois essa é a causa mais comum de conjuntivite folicular crônica em indivíduos sexualmente ativos. Mas na fase aguda ele pode ser desafiador, porque ele se mistura com alguns quadros de conjuntivite adenoviral, como a gente discutiu. No entanto, se você tem um quadro de conjuntivite folicular aguda com exudato catarral e que mesmo após 3 semanas não está apresentando melhora, a gente tem que pensar na conjuntivite de inclusão como um diagnóstico diferencial e eventualmente fazer o tratamento adequado, certo? Ok, vamos falar agora das conjuntivites papilares agudas. Nesses casos, a principal dica é avaliar também a característica do exudato. Diante de um exudato francamente purulento, nós temos que pensar em conjuntivite hiperaguda, enquanto que se o exudato for catarral ou até mesmo aquoso, a gente tem que pensar em conjuntivite bacteriana inespecífica como principal hipótese. Se por alguma razão a diferenciação entre os dois quadros não for possível clinicamente num primeiro momento, talvez por ser um quadro muito inicial e com achados dúbios, é preciso realizar o acompanhamento próximo, muitas vezes diário do caso, e já solicitar exames laboratoriais para nos ajudar no diagnóstico, pois pacientes com conjuntivite hiperaguda podem ter piora rápida da doença. Uma vez que a diferenciação seja feita, o tratamento deve ser ajustado e o acompanhamento adequado vai ser instituído. A conjuntivite hiperaguda ela é causada mais frequentemente pelo gonococo ou pelo meningococo. Trata-se de uma forma de conjuntivite rapidamente progressiva, em que se observa exudato ocular francamente purulento e intensa inflamação conjuntival. O período de incubação é de horas a poucos dias e a resposta morfológica predominante da conjuntiva é a papilar, porém podemos encontrar folículos também, particularmente nos pacientes com meningococo.
O raspado corado com grã e a cultura da superfície ocular são mandatórios nesses casos devido às implicações sistêmicas e terapêuticas do diagnóstico. Porém, o tratamento não deve ser atrasado pelos exames laboratoriais, pois esses casos podem rapidamente evoluir para ulceração e perfuração corneana se não tratados. Além disso, pacientes com conjuntivite hiperaguda por meningococo podem evoluir para meningococcemia e meningite. Os pacientes devem ser obrigatoriamente tratados sistemicamente de acordo com o agente suspeitado, enquanto aguardam a confirmação laboratorial. Já as conjuntivites bacterianas inespecíficas, elas são causadas por uma grande variedade de bactérias, sendo as mais frequentes na população geral os cocos gram-positivos, com destaque para os Staphylococcus aureus. A incidência desse tipo de conjuntivite é maior em pacientes com alterações prévias da superfície ocular e algumas imunodeficiências primárias, como a deficiência de células B. A evolução é geralmente rápida e caracteristicamente observamos uma resposta inflamatória mais intensa na conjuntiva bulbar do que na tarsal. Apesar de que alguns agentes como a moraxella e os Staphylococcus aureus tendem a cronificar, a maioria dos pacientes tem doença autolimitada, que dura cerca de 10 a 14 dias mesmo sem tratamento. Certo. Além de folículos e papilas, alguns pacientes com conjuntivite eles também podem apresentar membranas e pseudomembranas. Em um quadro de conjuntivite aguda, seja folicular ou papilar, a ocorrência de membranas não altera a hipótese diagnóstica, pois elas podem ocorrer tanto em quadros virais quanto bacterianos. E para fazer essa diferenciação, devemos avaliar se a resposta inflamatória predominante é folicular ou papilar, conforme já comentamos. No entanto, a ocorrência de membranas ou pseudomembranas tem impacto no nosso tratamento, pois esses pacientes necessitam de remoção mecânica das mesmas em lâmpada de fenda a cada 24 a 48 horas e uso tópico de corticoide para controle do processo inflamatório. No entanto, diferente das conjuntivites membranosas agudas, que são inespecíficas, as conjuntivites membranosas crônicas são muito específicas e devem nos fazer lembrar da hipótese de conjuntivite lenhosa, que é causada pela severa deficiência sistêmica do plasminogênio do tipo 1. A doença ela é mais comum em crianças com discreta preferência pelo sexo feminino e manifesta-se com a formação de lesões membranosas em diferentes mucosas do corpo, sendo que o local mais comum para a formação das membranas é a conjuntiva. A formação das membranas pode ser precipitada por trauma ou infecção e elas se refazem pouco tempo após serem removidas. O diagnóstico ele é confirmado pela dosagem sérica do plasminogênio. Certo, dando sequência à nossa revisão, vamos ver agora as conjuntivites foliculares crônicas. Para o diagnóstico diferencial desses casos, precisamos dedicar um pouco mais de atenção à anamnese e ao exame físico, incluindo o exame da pele periocular, porque muitas dessas doenças têm um fundo sistêmico. As principais doenças que compõem o grupo das conjuntivites foliculares crônicas são a conjuntivite de inclusão, que é a hipótese mais frequente, nós já discutimos, então não vamos nos repetir, mas eu gostaria de enfatizar que na sua prática diária, provavelmente 9 de 10 conjuntivites foliculares crônicos que você vai encontrar são devido à conjuntivite de inclusão. Então, no dia a dia, a maior parte vai ser pela clamídia. Mas existem outras hipóteses que a gente precisa lembrar. Uma delas é a moraxella, que é mais frequentemente causada pela espécie Moraxella lacunata, um diplobacilo gram-negativo, que causa nos pacientes uma blefaroconjuntivite folicular, frequentemente bilateral, e associada à ulceração dos cantos laterais das pálpebras, o que chamamos de blefarite angular. Nós podemos ter também a conjuntivite por molusco contagioso, que é uma forma de conjuntivite causada por poxvírus. O diagnóstico desses casos é feito de forma clínica ao detectarmos lesões nodulares umbilicadas e com crosta central, adjacentes a um olho com conjuntivite folicular crônica. A doença é autolimitada, porém pode durar meses ou anos sem o tratamento adequado. Outra hipótese que precisamos lembrar é a conjuntivite por doença de Lyme, que é causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, uma espiroqueta transmitida pela picada de carrapatos. Apesar de rara no Brasil, é a doença mais comumente transmitida por carrapatos nos Estados Unidos. Então devemos estar atentos ao histórico de viagem do paciente e ver se ele andou viajando por alguma região em que há transmissão de Lyme. A conjuntivite na doença de Lyme ela é folicular, bilateral e acompanhada de edema de pálpebras e linfadenopatia regional.
A conjuntivite geralmente é um achado transitório e precoce no quadro sistêmico, mas pode ser a única manifestação se a picada do carrapato for na região periorbital. Devemos lembrar que, além de conjuntivite, a doença pode ter uma série de outras manifestações oculares, tanto no segmento anterior quanto posterior. A conjuntivite tóxica, que é o nosso quinto diagnóstico diferencial desse grupo, ela pode ser causada por uma série de substâncias distintas, como colírios, cosméticos e produtos de higiene pessoal, e com grande frequência observamos sinais tanto de alergia quanto de toxicidade na conjuntiva desses pacientes. Nos casos em que predominam sinais de toxicidade, observamos uma resposta conjuntival mista, de folículos e papilas, com acometimento predominantemente nasal inferior, e a córnea pode apresentar variáveis graus de ceratite tóxica. Nos casos em que o mecanismo principal é a alergia, observamos uma resposta marcadamente papilar, mais difusa e importante queixa de prurido ocular, com pouco ou nenhum acometimento corneano. O diagnóstico muitas vezes ele é feito de forma presuntiva ao se afastar outras causas de conjuntivite e ao realizar o tratamento empírico retirando as substâncias suspeitas. Certo, vamos comentar agora talvez o maior grupo de etiologias, e aquele em que é mais difícil fazer o diagnóstico, que são as conjuntivites papilares crônicas. Para isso a gente precisa estar atento às principais dicas, que são o tamanho das papilas, a lateralidade do quadro e a região mais afetada da conjuntiva. Então vamos por partes. Se o paciente ele apresenta papilas de tamanho normal e conjuntivite unilateral crônica, devemos pensar uma das hipóteses, infecção da via lacrimal. A conjuntivite secundária à infecção da via lacrimal ela pode ocorrer em decorrência de uma dacrocistite crônica ou de uma canaliculite, e ela vai ser investigada pela propedêutica padrão da via lacrimal. Outra hipótese é uma síndrome mascarada. Então, se você tem um paciente com conjuntivite unilateral, papilar, crônica, em que a via lacrimal já foi investigada, está totalmente saudável, a gente tem que investigar a presença de uma síndrome mascarada, que é uma forma de conjuntivite secundária à presença de uma neoplasia oculta da superfície ocular. Esse diagnóstico ele deve ser considerado e investigado sempre que o paciente apresenta conjuntivite papilar crônica unilateral de etiologia inexplicada. As principais neoplasias associadas a esse quadro são a neoplasia intraepitelial da conjuntiva, o melanoma conjuntival e o carcinoma de células sebáceas. Uma inspeção detalhada da superfície ocular e o uso do colírio azul de toluidina, eles têm que ser empregados em toda a conjuntivite com essas características para investigar a possibilidade de uma malignidade oculta. Na dúvida, é recomendável encaminhar para avaliação com o oncologista ocular. Já se o paciente apresenta papilas de tamanho normal e conjuntivite bilateral crônica, as principais hipóteses diagnósticas são a conjuntivite secundária olho seco, a conjuntivite secundária blefarite e a conjuntivite alérgica sazonal ou perene. Os pacientes portadores de olho seco e blefarite costumam ser mais velhos e eles apresentam queixas muito semelhantes: ardor ocular, prurido, flutuação da acuidade visual. Porém, aqueles com olho seco geralmente apresentam piora dos sintomas ao final do dia, enquanto aqueles com blefarite apresentam piora dos sintomas logo ao despertar. Vale lembrar que muitos pacientes apresentam as duas condições, pois a blefarite é uma causa de olho seco. Já os pacientes com conjuntivite alérgica costumam ser mais jovens e apresentam como principal queixo o prurido, que piora de forma recorrente nos períodos de agudização do quadro. A duração das crises e o padrão de recorrência vão variar se a doença é do tipo sazonal ou do tipo perene, mas nos dois casos o sintoma mais marcante é o prurido. Algumas doenças elas têm um padrão de lateralidade muito variável, então nós vamos sempre considerar essas hipóteses com base não na lateralidade, mas com base na região da conjuntiva que é mais desproporcionalmente afetada do que o resto. Então, se a gente tem papilas de tamanho normal e um acometimento conjuntival marcadamente superior, devemos incluir no rol de diagnósticos diferenciais a ceratoconjuntivite límbica superior, que é uma doença de etiologia desconhecida, mas comum em mulheres dos 30 aos 55 anos e frequentemente associada à doença imune da tireoide. Esses pacientes eles vão apresentar inflamação persistente da conjuntiva bulbar e tarsal superior, levando a espessamento e redundância conjuntival nas áreas afetadas, onde se observam também a ocorrência de papilas conjuntivais e filamentos corneanos.
Apesar de autolimitada, a doença ela pode durar vários anos e apresentar-se de forma recorrente. Alguns casos da doença são decorrentes do uso de lentes de contato, situação em que a gente vai observar a ausência de filamentos corneanos e uma rápida melhora com a interrupção do uso das lentes. Outra hipótese é a conjuntivite por síndrome da pálpebra frouxa. É uma doença mais comumente encontrada em obesos e indivíduos que dormem em posição prona. Caracteriza-se por um tarso superior redundante e de consistência borrachosa, que é verde com pressão mínima. Esses pacientes eles apresentam uma conjuntivite papilar crônica da conjuntiva tarsal superior e variáveis graus de acometimento corneano, que vão desde uma ceratite punctata discreta até o desenvolvimento de pano superior. Acredita-se que a causa do problema seja a eversão das pálpebras durante o sono, levando a um trauma mecânico da conjuntiva e da córnea. Outra hipótese é a possibilidade de conjuntivite por um corpo estranho localizado no tarso superior. Deve ser suspeitado particularmente naqueles pacientes com piora das queixas ao piscar e presença de desepitelizações lineares verticais na córnea. Para evitar a ocorrência desses quadros, é fundamental o exame detalhado da superfície ocular, incluindo a eversão dos tarsos superiores, em todo paciente com queixa de sensação de corpo estranho nos olhos. Se o paciente apresenta papilas de tamanho normal e acometimento principalmente das conjuntivas bulbar inferior e tarsal inferior, devemos incluir no rol de diagnósticos diferenciais a Mucus Fishing Syndrome, que é uma forma de conjuntivite papilar crônica, mecanicamente induzida pela frequente remoção de secreção mucosa dos olhos, ou seja, uma síndrome decorrente do hábito de pescar muco da superfície ocular, o que justifica seu nome, sendo que a doença já foi descrita em associação a uma série de condições oculares, incluindo olho seco, blefarite, conjuntivite alérgica. Deve ser suspeitada nos pacientes em que alterações crônicas da superfície ocular estão causando manipulação frequente dos olhos, com remoção de secreção pelos pacientes, e você está observando um controle ruim da inflamação conjuntival, mesmo com o tratamento correto da comorbidade. Outra hipótese é a conjuntivite tóxica, que a gente já citou, apesar de que ela pode ser mais folicular, nos casos em que ela tem um componente mais tóxico, ela pode ter também uma resposta mais papilar nos casos em que além de um componente tóxico, ela tem um componente alérgico também. Já se o paciente apresenta papilas gigantes, devemos estar atentos à lateralidade do quadro e à região e as regiões mais afetadas da conjuntiva para diferenciar entre as hipóteses mais prováveis. A gente tem que lembrar como possibilidades de conjuntivites papilares gigantes: a ceratoconjuntivite vernal, a ceratoconjuntivite atópica e a conjuntivite papilar gigante secundária. A ceratoconjuntivite vernal ela costuma afetar indivíduos mais jovens, predominantemente do sexo masculino, e apresentar exacerbações nos períodos mais quentes e secos do ano. Além disso, ela afeta predominantemente a conjuntiva tarsal superior, e os pacientes experimentam uma significativa melhora dos sintomas ao fim da puberdade e início da vida adulta. A ceratoconjuntivite atópica ela costuma afetar indivíduos já mais velhos, na fase adulta da vida, sem predileção por sexo e com acometimento da conjuntiva tarsal inferior muito mais pronunciado do que o observado na ceratoconjuntivite vernal. A conjuntivite papilar gigante secundária pode ser causada por diversas alterações da superfície ocular, então ela pode ser unilateral nos casos em que as alterações que a induziram são unilaterais, mas podem ser bilaterais, a depender da lateralidade das alterações que a causaram. Os exemplos mais comuns de causa dessa doença incluem o uso de lentes de contato, principalmente as gelatinosas, suturas rotas e uso de prótese ocular. Devido à grande quantidade de doenças que podem gerar conjuntivites papilares crônicas, pode ser possível que mesmo com anamnese e exame físico detalhados, você ainda fique na dúvida entre 2 ou 3 hipóteses. A dica nesse caso é tratar empiricamente de acordo com aquelas hipóteses mais prováveis, com resultados de alguns exames, se você julgar necessário, mas a verdade é que com a evolução a maior parte dos diagnósticos vai se fazer muito claro para vocês, tá? Vamos discutir agora o raciocínio diagnóstico nas conjuntivites granulomatosas. Nesse caso, é preciso avaliar o tipo de resposta morfológica associada, se folículos ou papilas, e investigar sistematicamente
Sistemicamente, aliás, o paciente é em busca de informações que permitam o diagnóstico etiológico. Mas vale ressaltar que, com frequência, o diagnóstico de certeza depende de exames sorológicos e da biópsia do granuloma. Nesses casos, as principais hipóteses que devemos ter em mente são a síndrome óculo-glandular de Parinot, que é uma conjuntivite granulomatosa unilateral associada à resposta folicular e adenopatia pré-auricular ou submandibular. A causa dessa síndrome é mais frequentemente a doença da arranhadura do gato, causada pela Bartonella henselae, mas essa pode ser causada também por uma série de outras doenças, dentre as quais a tuberculose, a tularemia, a esporotricose e a sífilis. Sinais sistêmicos da doença de base podem estar presentes e variam de acordo com o agente etiológico envolvido. A gente tem que estar atento aos sinais sistêmicos, porque muitas vezes vai ser de onde vai vir a dica para fazer o diagnóstico etiológico correto. Outra hipótese é a conjuntivite secundária sarcoidose, que é uma doença multissistêmica crônica e inflamatória com alta taxa de acometimento ocular. O achado ocular mais comum é a uveíte, porém, podemos encontrar conjuntivite em 4 a 13% dos pacientes com sarcoidose. E a forma mais comum de conjuntivite neles é a conjuntivite granulomatosa. O diagnóstico pode ser difícil, pois as lesões são discretas e a maioria dos pacientes é assintomática. De forma menos comum, os pacientes podem apresentar conjuntivite folicular crônica ou alterações cicatriciais da conjuntiva também, tá? O diagnóstico de certeza já passa a depender da biópsia dos tecidos doentes, sendo que se você tem alterações na pele e na conjuntiva, é preferível biopsiar primeiro a pele e depois a conjuntiva, porque os olhos são uma região mais nobre do nosso corpo, tá? Outra hipótese que a gente precisa estar atento é uma conjuntivite granulomatosa secundária a um corpo estranho retido no estroma, que consiste em uma resposta inflamatória granulomatosa desencadeada por algum componente, alguma lesão presente ali no estroma. Por exemplo, na imagem que vocês estão vendo aí, um paciente fez uma cirurgia de estrabismo, tinha ali uma sutura no músculo reto, medial, e aí fez uma conjuntivite granulomatosa naquela região. Fechando nossa caixinha mental, vamos avaliar as conjuntivites cicatrizantes. Diante de uma conjuntivite crônica com alterações cicatriciais na conjuntiva, é importante avaliar o tipo de resposta morfológica associada, buscar padrões de cicatrização que possam sugerir uma ou outra doença e avaliar os antecedentes oculares e sistêmicos do paciente. Os principais diagnósticos que devemos avaliar nesse caso são tracoma, que é uma conjuntivite folicular crônica cicatrizante causada pelas sorvariantes A a C da Chlamydia trachomatis e que tem como principais achados clínicos distintivos as linhas de Alt e as fossetas de Ebert. As linhas de Alt são linhas de fibrose subepitelial de orientação horizontal vistas na conjuntiva tarsal superior. Porém, apesar de características do tracoma, podem ser vistas em outras doenças cicatrizantes. Já as fossetas de Ebert são o resultado da cicatrização de folículos limbários necrosados e são consideradas patognomônicas do tracoma. Em fases tardias, a doença pode ser indistinguível de outras conjuntivites cicatrizantes, pois todas elas tendem a evoluir em fases finais para os mesmos achados: obliteração dos formes, queratinização conjuntival, conjuntivalização da córnea, anquilobléfaro e triquias. Outra hipótese é o pemphigoide ocular, que é uma doença autoimune sistêmica, onde se observa uma lenta e progressiva cicatrização conjuntival. Como não apresenta padrões característicos de cicatrização, ela tem que ser suspeitada em todo paciente com conjuntivite cicatrizante de causa desconhecida. Vale lembrar que quadros pemphigoide-like podem ser desencadeados também por colírios de uso crônico, então a história medicamentosa nesses pacientes é extremamente importante. O diagnóstico ele é melhor feito quando a gente tem à nossa disposição uma biópsia da conjuntiva, tá? Outra hipótese que nós temos que ter em mente é a síndrome Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica, que são espectros diferentes de uma mesma doença e caracterizam-se por uma erupção vésico-bolhosa sistêmica, geralmente desencadeada pelo uso de medicações e que afeta os olhos com grande frequência, mesmo nos casos em que a erupção cutânea não parece tão significativa. O diagnóstico ele é fácil na fase aguda em função do quadro sistêmico exuberante e é importante o tratamento ocular precoce, ainda nas primeiras 2 semanas do início do quadro, para evitar que a conjuntivite evolua para complicações cicatriciais graves de difícil manejo.
A quarta e última hipótese que nós precisamos lembrar nesse grupo é uma sequela de queimadura química da superfície ocular, sendo que as que envolvem produtos alcalinos são as mais associadas às sequelas cicatriciais crônicas. Assim, a gente tem as principais hipóteses diagnósticas que a gente tem que ter dentro da nossa caixinha mental. Existem outras doenças? Sim, mas no dia a dia, essas são as mais frequentes. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a nossa caixinha mental que a gente acabou de ver, ela não se aplica às conjuntivites neonatais. Para as conjuntivites neonatais, nós temos uma versão separada e mais simplificada que leva em conta as particularidades das conjuntivites nessa população, tá? A característica mais importante de uma conjuntivite neonatal é o momento em que se iniciaram os sintomas. Além disso, temos que avaliar também a característica do exudato, a intensidade da inflamação, sinais e sintomas sistêmicos, via de parto e comorbidades maternas. Vejamos agora as principais etiologias de conjuntivite neonatal. Nós podemos ter a conjuntivite química neonatal, que é uma conjuntivite geralmente leve, de início precoce, nas primeiras 24 a 48 horas de vida e com rápida resolução espontânea. A conjuntivite gonocócica neonatal, que geralmente se inicia com 2 a 5 dias de vida, quando a contaminação ocorre durante o parto, mas pode ser mais tardia, caso a contaminação ocorra após o nascimento, sendo que a apresentação inicial é a de uma intensa conjuntivite com secreção, que é inicialmente serossanguinolenta, mas que em até 24 horas se torna francamente purulenta, e a doença pode evoluir para ulceração e perfuração corneana, então é uma doença muito grave. Temos também a possibilidade de uma conjuntivite de inclusão neonatal, que é a causa infecciosa mais comum de conjuntivite neonatal. Geralmente se inicia com 5 a 14 dias de vida e se manifesta como uma conjuntivite papilar com exudato muito purulento. A grande dica para pensar nessa etiologia é se a mãe for sabidamente portadora de doença genital causada pela clamídia ou se a criança apresentar também sinais e sintomas de infecção nasofaríngea ou pneumonia concomitante. Outra hipótese é a conjuntivite herpética neonatal, que é um diagnóstico importante, um diagnóstico diferencial importante da conjuntivite de inclusão, por ocorrer ali mais ou menos no mesmo período, geralmente com 6 a 14 dias de vida, e vai se manifestar como uma conjuntivite papilar de secreção aquosa ou catarral. 70 a 80% dos casos são causados pelo herpes simples vírus tipo 2 e de transmissão durante ao parto, sendo que 60 a 80% das mães apresentam doença assintomática, clinicamente indetectável e sem história prévia de infecção herpética. Apesar disso, os casos mais tardios podem ocorrer quando a transmissão é após o parto. Além dessas etiologias, o paciente pode ter conjuntivites por outras bactérias ou vírus que causam quadros inespecíficos e indistinguíveis. Assim, diante de uma conjuntivite neonatal, o ideal é sempre coletar os exames laboratoriais e iniciar o tratamento empírico com base nas hipóteses mais prováveis. Muitas vezes você vai ter que, no primeiro tratamento, cobrir mais de uma hipótese. E aí, conforme sai o resultado dos exames laboratoriais e a evolução do quadro, você consegue ajustar o seu tratamento para que ele seja mais direcionado àquele caso. Pessoal, nós comentamos aqui as diferentes conjuntivites de forma muito resumida, sem falar dos tratamentos, e ainda existem várias outras causas de conjuntivite que nós sequer citamos. Mas o objetivo dessa aula é te fornecer uma forma estruturada de raciocínio diagnóstico para que daqui em diante, toda vez que vocês estudarem uma determinada conjuntivite, vocês saibam exatamente como arquivar a informação na caixinha mental de vocês. Eu tenho certeza de que a partir de hoje, com um pensamento organizado, vocês não vão mais ter dificuldade em identificar o paciente portador de conjuntivite, classificar ele de acordo com os pilares diagnósticos do nosso algoritmo e buscar a etiologia dentro da caixinha mental que nós organizamos juntos. Eu deixo um grande abraço e agradeço de coração a atenção de vocês. Lembrando que se você gostou da aula e precisa relembrar algo do que eu disse anteriormente, a gravação da versão estendida dessa aula já está disponível no YouTube.